Aí Deus quebra o silêncio. E como é que Deus quebra o silêncio? Ele diz: eles não me ouviram. Eu enviei os profetas, eles apedrejaram e mataram outros. Eu vou enviar meu filho. Talvez eles, sabendo que é meu filho, vão obedecer. Aí Jesus vem para restaurar Israel. Veio para os que eram seus. João capítulo 1, versículo 11, mas os seus não receberam. Romanos capítulo 10, Paulo diz que Israel rejeitou a justiça de Deus, preferindo a sua própria justiça. E agora o que Deus vai fazer? O único povo que tinha esse privilégio era os judeus. Nós, gentios, não tínhamos direito. Éramos pagãos. Não tínhamos direito nem de entrar no culto. Aí Deus olha para nós. É aqui que Paulo faz a alegoria. Ele olha para os zambujeiros, Oliveira Brava, os gentios, e ele diz: a partir de agora eu vou investir em um povo que não me conhece, um povo que não se chama pelo meu nome. Mas a gente não podia entrar, porque o sangue da gente não tinha compatibilidade com o sangue de Abraão. E para entrar no projeto tinha que o sangue de Abraão fazer parte. Ezequiel não tinha como mais andar com a madeira, porque agora Deus não queria juntar Judá e Efraim. Agora Deus queria juntar os gentios na mesma madeira que os judeus. Aí a natureza diz: não vai dar certo, porque Deus quer enxertar o zambujeiro da oliveira em uma madeira só. E o enxerto não é feito para produzir, é para reproduzir e multiplicar. Vocês estão numa área rurícola, e eu sou de usina há 40 anos profissionalmente. E você só faz o enxerto quando aquela cana ou aquela árvore parou de produzir por algum motivo. Só que a inteligência do agricultor, jamais ele vai pegar uma árvore ou um fruto que não produz e vai enxertar naquela que parou de produzir. Por isso que a natureza diz: não vai dar certo. Romanos 11, 24. Não vai dar certo, porque a gente não entrou para produzir, mas para reproduzir e multiplicar até que ele venha. Se você ler Romanos 11, 25, Paulo diz: eis, irmãos gentios, eu vou dizer um segredo a vocês. Deus endureceu em parte Israel para vocês entrar. Aí Deus endurece Israel, e a natureza diz: colocar o zambujeiro não vai dar certo. Aí agora a madeira de Ezequiel não ia adiantar. Aí o próprio Deus se faz carne e vai romper as ruas de Jerusalém com uma madeira nas costas. E era agora ele, por meio de Cristo Jesus, carregando a cruz, uma madeira só. E o nome judeus e gentio não era mais Judá e Efraim, judeu e gentio. Israel se tornou inimigo de nós por causa disso. Aí Paulo diz: se algum dos ramos foram quebrados, vocês, sendo natural zambujeiro, foram enxertados em lugar deles, para fazer parte da raiz e da seiva da oliveira. 24, vocês foram cortados do natural zambujeiro, e contra a própria natureza, contra tudo e contra todos, ele nos grudou na oliveira verdadeira.
Aí ele diz, olha João 17:22. As últimas orações. E na última oração ele diz, Pai, antes de carregar a madeira, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Para quê? Para que eles sejam um, como eu sou em ti. Então olha para quem está ao teu lado e diga, você pode até não ir com a minha cara, mas eu estou na madeira, filho. É uma madeira só. Ele cruza Jerusalém. Agora não tem questionamentos, agora tem chicotadas. Olha o preço para a gente entrar. Agora não tem perguntas. Agora o sofrimento é tão grande que as mulheres piedosas batiam no peito sentindo a dor do desprezo. Quando a madeira vai ser levantada, não só para os judeus ver, mas para o mundo ver. Quando a madeira é levantada, uma só, o céu escurece. E o pai separa do filho por conta dos nossos pecados. Mas naquela madeira, aquilo que impediu Israel de ser perfeito, Paulo diz, o pecado abundou, mas aonde o pecado abundou, por causa de nós superabundou a graça. Aí agora a morte e o pecado, Romanos 12, capítulo 5, versículo 12, pelo homem entrou o pecado. Pode olhar que nenhum projeto até aqui se tornou original. O pecado e a morte venceu a todos. Se você olhar, permita recapitular a Bíblia, se você olhar filosoficamente, você vê homens que mudaram a situação do pensamento. Aristóteles, não é Zenan, Epícuros e tantos outros que mudaram a filosofia. Se você for para a monarquia, antes de Cristo, tem nomes que você diz, rapaz, que rei poderoso. Se você for para a Bíblia, você se admira o quanto Deus investiu em um projeto de avivamento. Porque a Bíblia diz que o avivamento saiu por conta de Adão, porque por Adão entrou o pecado, mas a morte veio pelo pecado. Aí diz que Adão gerou a Sete, e Sete não conseguiu trazer o avivamento duradouro. Aí vem Sete, gera Enos. Enos voltou a cultuar, mas o pecado venceu e a morte destruiu. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, Jared gera Enoque. Aí Enoque diz, eu vou querer ser avivado e não vou pecar, eu vou andar com Deus. Aí Deus gostou dele, disse, já que você decidiu andar comigo, eu vou dar um exemplo para a geração que vem após de você. Quem anda comigo não vê a morte, quem anda comigo não peca. Aí arranca ele, sem ele ver a morte. Aí diz a Bíblia que a geração de Enoque não tomou o exemplo, que ele gerou Metusalém, Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, e Noé gera Sam, Cã e Jafé. Aí vem o dilúvio e o avivamento não vem. Depois do dilúvio, diz a Bíblia que Deus chama Sem para o projeto de avivamento. Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elar, Elar gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus diz, agora vai, o meu amigo vai promover um projeto de avivamento. Aí agora Abraão anda assim com Deus, mas não promove, mas dá início. Aí diz a Bíblia que Abraão gera Isaac, Isaac é Jacó, Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e Benjamim. E o avivamento está ameaçado, vai começar. Aí Deus pega Judá, Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, e Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, e Boaz a Jessé, Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz, agora eu achei o segundo o meu coração, agora o avivamento vai. Mas o pecado cortou o direito de avivamento. Mas ele gerou a Salomão, Salomão a Roboão, Abias, Abias gera Asa, Asa Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gera Jotão, Jotão gera Cais, e a Cais a Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés a Amon, e Amon a Josias, e Josias Jeconia,
aí o avivamento acaba e vem o cativeiro. Eles perdem a arca. Mas diz Mateus, depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azó. E Azó gerou a Zadok. Zadok gerou a Abiúde. Aquim é Eliúde. Eliúde Eliasar. Eliasar Matã. Matã Jacó, que foi marido de Maria. E agora a José, que foi marido de Maria. E a morte agora vai quebrar a cara, porque no ventre de Maria a madeira vai se unir. A madeira vai se unir. A madeira vai se unir. Raias. 33 anos. Agora a madeira está no alto do Gólgota. Meio-dia, o pecado que dá força à morte, que nenhum avivamento perdurou, porque a morte venceu a todos. Quando os nossos pecados estão sobre ele, a morte disse: é mais um. E veio 3 horas da tarde e matou. A ciência nos ensina o poder da morte sobre nós. A ciência tem uma matéria chamada autólise. Ela diz: se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo morrem. Então, para a morte me vencer, ela tem algumas etapas. Primeira, a decomposição. O propósito da decomposição é esfriar o sangue para matar as células ainda vivas. E quando as células morrem, a pele fica pálida. Ela tem de 0 a 12 horas. Com 12 horas, está pálido. Porque quando ela vem, ela rastreia. Tem pecado, tem mentira, tem engano, ela entra. Com 13 horas, ela terminou. Aí vem a putrefação. Já que morreu tudo, a putrefação vem no organismo, apodrece de dentro para fora. Com 24 horas, está podre. Com 25 horas, vem a colonização. Já que está podre, vai feder, os germes vão se apropriar do nosso corpo, nos destruir, se alimentar, e a morte vence. Então, 3 horas da tarde, Jesus morre por conta dos nossos pecados, para nos ligar na mesma madeira. 5 horas da tarde, desce o sepulcro. Aí a morte diz: é mais um, vou tirar onda. Aí desce o sepulcro, ainda no primeiro dia. Com 3 horas já, o sangue dele não está frio, a pele não está amarela, não está pálida. Mas ela pensa, a decomposição tem 12 horas. No final do primeiro dia, ela volta. Quando entra, está rosado, aquecido. Ela chama a decomposição. Nunca houve isso. O que está acontecendo? Pedro escreve na primeira epístola 1:22 ou em 20. A decomposição grita: eu rastreei ele, mas eu não encontrei engano nele, não vi na boca dele mentira e não encontrei pecado. Porque a Bíblia diz que o nosso processo terminou na cruz. Os nossos pecados ficaram na cruz. A madeira assumiu os nossos pecados. Agora quando ele entra, já é o santo vencedor, dono da igreja. Segundo dia, nada de putrefação. Porque sem a decomposição, a putrefação nem a colonização entra. Manhã do terceiro dia ela vem. Manhã do terceiro dia ela não aguenta. Aí grita pelo pecado. Pecado. A decomposição diz que a culpa é sua. O que é que está acontecendo com ele? Hebreus 4:15. O pecado grita: assim como eu fiz com todo, fiz com ele. Em tudo eu intentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é justo, ele é vencedor. Aí papai vai lá, corta a força da morte.
Manhã do terceiro dia, vai Maria imputar o bálsamo em cima das feridas. Quando chega lá, soltar os lençóis, o desespero bate. Roubaram o corpo do meu mestre. Os anjos chegam, mulheres, porque estão chorando. Roubaram o corpo do meu mestre e não sabemos quem levou. Não roubaram não. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Ele já voltou a viver. Ei, tá perto de um crente avivado, tá? Balança ele aí, sacode ele e diga: se não quer ouvir barulho, sai de perto, porque o meu Jesus está vivo. Eu vou adorar. Ele está vivo, eu vou adorar. Ressuscita. 10 dias. Reúne os seus discípulos. E vai voltar ao Pai. Os anjos dizem: porque vocês estão perplexos. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir voltará outra vez. Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo está dizendo que todas as promessas de Deus têm em Cristo sim. E foi este mesmo Deus que nos selou com o selo do seu Espírito em nossos corações. O que isso quer dizer? Cultura. Quando um pai mandava um filho pagar o dote da noiva, que o filho pagava o dote. É por isso que Pedro diz que para nós entrarmos, o dote quebrou a tradição. Veja que ele escreve dizendo: não foi com prata nem com ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, conforme a tradição dos vossos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus. Ou seja, a prata e o ouro não deu capacidade de colocar a gente numa madeira só com Deus e de Cristo e judeus. Só o sangue de Jesus conseguiu isso, porque o sangue de Jesus nos adotou como filho de Abraão. É por isso que quando ele volta para casa, o pai tinha o direito de mandar um selo para a casa da noiva. Vocês aqui têm agronegócio. Você já viu que você tem boi, só um exemplo, andando sozinho aí, e conforme o selo que está nele, ninguém rouba? De quem é esse boi? É de fulano, misericórdia. Aí, o que é o Pentecoste? É o selo. É quando Deus selou a igreja como propriedade exclusiva dele, noiva do seu filho. Por isso que quando ele sobe, a igreja está trancada, amedrontada. Pai, derrama, vai o teu Espírito. Aí Lucas diz que estavam reunidos, trancafiados em um mesmo lugar. De repente veio do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora é uma madeira só. Agora o avivamento começou. E não pode parar até que ele venha. Ele disse: Pai, o Espírito não é para ir e vir conforme era em Israel. O Senhor mande para ficar com eles ou a igreja até o dia do matrimônio, o dia do arrebatamento. Então olha para quem está ao teu lado e diga: você foi selado com esse selo? Então nada vai conseguir te parar. É por isso que o diabo inventa de tudo para te parar. Por ele você não estava aqui, mas quando ele olha, está o selo. É propriedade com restrição de venda. É propriedade exclusiva de Jesus. De Jesus. Aí a igreja sai do esconderijo. E qual era a proposta da mensagem da igreja primitiva? O avivamento até que ele venha. Eles não esperavam Jesus muito tempo, a ponto que muitos vendiam tudo e nada. A religião não entendeu como é que um grupo de analfabetos
trancafiado, está revolucionando Jerusalém. O primeiro crente a pregar esta mensagem de avivamento, até que ele venha, foi Pedro. Há 10 dias atrás estava desviado, rasgou a credencial. Jesus ressuscita, restaura ele agora cheio de espírito, avivado, aí vai pregar. Primeira pregação, quase 13 mil almas sem convite, já está com o joelho no chão aceitando a Jesus e à espera do noivo. Século I, a religião quis pará-los, não conseguiram. Jogaram para o Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente chora, fica com medo. A história não diz isso. Respeitar tem que respeitar. Muito pelo contrário, em vez de estar criticando, é autoridade. A Bíblia manda orar e respeitar. Mas medo, porque entregaram esses irmãos que esperavam Jesus pegando fogo para o Sinédrio, que era o poder judiciário. Lucas 4,13. E quem é que foi chamado? 2 iletrados, está em Atos 4,13. João e Pedro, protagonista do avivamento. Quando os magistrados fizeram a primeira pergunta, aí Pedro e João levantam a voz, eles sabendo que eram analfabetos, e começaram a olhar, admirados, não abriram o olho, regalaram o olho, caíram o queixo e disseram: eles são iletrados, de onde vem tanta sabedoria e tanta ousadia? São discípulos de Jesus. Se é discípulo de Jesus, ninguém para, ninguém para. Como não parar? Vamos parar o avivamento. Porque Lucas diz que os judeus faziam culto dentro do templo. E esses crentes com os apóstolos que se convertiam e esperavam Jesus, cultuavam no pórtico, uma passagem fora do templo. Só que o avivamento não caía dentro, caía fora, onde estavam os crentes. Aí os que estavam dentro saíam e Jesus batizava eles lá fora com o Espírito Santo. E aí a coisa vai pegando. Aí disseram: o que é que faz para parar? O Sinédrio não parou. Vamos mexer no bolso. Quem aceitar Jesus ou confessar que ele vem, vai sair do sistema da sinagoga. O sistema da sinagoga era uma assistência social. Dava educação, dava saúde e dava ajuda. E olhe que 99% da população que aceitava Jesus vinha da pobreza. Aí disseram: vamos acabar, mexe no bolso que eles desistem. E se for afastado da sinagoga, vai depender do império. E para ser sustentado pelo Império Romano, tem que adorar a César como o único Senhor, como um Deus. Aí aqueles crentes que esperavam o arrebatamento aceso, começaram a se afastar da sinagoga, expulsos. Porque eles apertavam e eles não desistiam. Então eles esperavam que quando tirasse esta ameaça fosse sancionada, os crentes agora, em vez de esperar Jesus, o grito alto agora era Sequirion, César é o meu Senhor. Mas aí eles quebram a cara, que eles esperavam uma avivada dele vir. Aí quando eles esperavam, aí vinha um, olhava, já perdia o direito de assistência, mas não gritava Sequírio. Passava aí no meio da rua, veja que a frase é aramaica. Eles gritavam, olhando, não dizia Sequírio. Apertava a mão, se curvava, não. Olhava no olho e dizia: Maranata, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Entregaram ao Coliseu. Vamos levar ao espetáculo público. O sofrimento, os leões. Eu tive o prazer de andar minuciosamente dentro do Coliseu e eu vi a história. Famílias inteiras foram dilaceradas pelos leões. Os meninos choravam agarrados na veste do pai e da mãe. E o pai dizia: os leões vão nos destruir, mas a gente não pode desistir, porque eles nos atacam aqui e Jesus já está nos esperando lá. Eles não desistiam. Porque é uma madeira só. Não há mais divisão. Aí disseram: eles não desistem. O que a gente faz? Eu estive pregando num congresso de missão em Turim, e eu nunca esqueço disso. Quando eu terminei de pregar em Turino, Itália, o pastor na segunda-feira disse: Bento, eu vou te dar um presente. E começou a me levar por onde muitos cristãos esperando Jesus perder a vida com chance de ser vivo e continuar vivo. Era só negar.
Ele diz: Bento, me levou no lago. Está vendo esse lago? É largo, profundo. As autoridades diziam: se vocês não desistirem dessa esperança, vocês vão ser jogados com pedra amarrada no pescoço aqui dentro. Mas se vocês negar, vocês podem ir embora. Eles preferiam serem afogados, esperando Jesus, mas não abrir a mão da esperança. Isso é avivamento. O pastor disse: não vai dar tempo, senão eu ia te levar em Roma para ver a história do corredor do fogo. Ele me contou, o imperador fez duas tochas, do lado, um de outro, quase como daqui no outro lado da rua. E no final do corredor, colocou um tacho enorme e mandou prender todos os crentes que esperavam esta promessa. Prenderam-os nas covas, nas jaulas. Os romanos chegaram para ver que Jesus estava morto, e esses crentes não tinham história. O imperador mandou tirá-los das prisões, amarrado no outro. Quando eles chegaram de frente do corredor, o azeite pegando fogo, a labareda e o azeite fervendo. Aí agora eles vão fazer o quê? Vão jogar os crentes, ameaçar. Quando eles vão ameaçar, os crentes queriam se soltar. Aí eu perguntei: pastor, eles estavam com medo? Ele disse: nada, Bento. Eles estavam tão cheios, tão avivados, que quando viu o azeite fervendo, um olhava e dizia: me larga, que quem vai entrar primeiro sou eu. Eu quero ver Jesus primeiro do que você. Eles eram jogados dentro dos tachos. Os romanos adoravam os seus deuses, dizendo que Jesus estava morto. O pastor disse: não deu 20 minutos, os romanos se calaram, porque os crentes que foram jogados amarrados dentro do fogo começaram a saltar de dentro do azeite, sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas. Quando eles viram, se calaram, e os crentes que estavam ainda amarrados começaram a cantar, e os que saíam do tacho corriam e diziam: os deuses de Roma não valem nada, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Avivamento. 64 anos depois de Cristo, eles param Pedro para parar a igreja. Crucificam Pedro, mas não param mais a igreja. 67 anos depois de Cristo, Paulo é alvo do Estado e vai ser preso para não pregar mais arrebatamento. Quando vão degolar Paulo, ele está preocupado com a nova geração. Timóteo, o meu tempo está próximo, vem me ver depressa. Quando chegou o dia, a minha hora chegou, filho. Eu estou sendo oferecido por aspersão. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me espera, me entregará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. 91 anos depois de Cristo, primeiro século, pensavam que tinha acabado com a igreja. Tinha um velhinho que sobrou, que dizia: filhinhos, vocês são fortes, já venceram o maligno, é já a última hora. Aí prende João, vamos prendê-lo, joga no tacho de fogo para exemplificar. Vão tirar nem um fio de cabelo queimado. Joga na ilha de Pátimo, quero ver pregar lá, sem relacionamento até a morte. Aí surge o resumo. Começamos em Gênesis, veja que o resumo é Apocalipse. Aí ele diz: irmãos, estava eu preso na ilha de Pátimo por conta da palavra do Senhor. No dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, e ouvi detrás de mim voz como voz de trombeta. Quando eu olhei para ver quem era, eu vi 7 castiçais, e no meio tinha um semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo era branco como a lã e como a neve, o seu vestido era comprido, os seus pés brilhavam como luz reluzente tirado da fornalha. E ele me falou: João, escreve o que eu vou te dizer. Foi voz como voz de muitas águas. Aí eu caí como morto. Quando eu caí, ele veio, me pegou com a mão direita e disse: João, tenha medo não, sou eu, o primeiro e o último. Eu morri, mas estou vivo. Escreve e diga à minha igreja: eis que eu cedo venho, guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. Século 4, a mutilação dos jovens, das mulheres. Peito das mulheres era arrancado, jovens eram quebrados as articulações para desistir, mas eles não desistiam. Século 13, tira a Bíblia de circulação para que eles não conheçam, mas não conseguiram. Levanta John Hus,
Século XVI, vem as indulgências plenárias e parciais, tirando o poder da graça, do sangue e da glória, mas não pararam a igreja. Século XVIII, vem o liberalismo teológico, dizendo que o Espírito Santo não intervia e que a única verdade de Jesus é que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato e morreu, mas não pararam a igreja. Século XX, quando pensava que o avivamento tinha acabado, a Europa é sacudida pelo país de Gales, pelo jovem de 13 anos, 26 anos. Califórnia é tomada pelo avivamento. E qual era a mensagem? Jesus vem. Hoje a gente não quer falar mais isso, que não dá mais agenda. Século XX, 1910, na história, surge a igreja pentecostal. Século XX, os nossos pais não tinham microfone sem fio, os nossos pais não pregavam no carpete, era telha de brasilite, em vez de selfie, era mijo, era cocô jogado neles, era ovo podre, mas eles não desistiam. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e ele vem, o avivamento caía. Os nossos cultos não dependiam de famosos. A gente já saía de casa falando línguas estranhas. Hoje a igreja só entra se trouxer famosos. Não, o avivamento era tão grande, gente, que não precisava. Para terminar o culto era problema. Eu vi muitas vezes pessoa trazer crente morto e sair vivo pela oração da igreja. O pastor dizia: apaga a luz, senão ele não sai. Quanto mais apagava a luz, mais Jesus batizava e os crentes pegavam fogo dentro da igreja. Século 21. Olha para esse crente que está ao teu lado e diga: chegou o século 21. Agora é a nossa vez. É uma madeira só. Concluindo, a responsabilidade que está conosco, gente, não é só a gente pular, correr na igreja, isso é muito bom. Pedro disse: vocês são a geração eleita, povo adquirido. Israel endureceu, e agora nós somos o povo escolhido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Somos a geração que não pode faltar lenha para queimar. Já tem muitos lugares que já não pode pregar mais essa mensagem. Eu prego geralmente 15, 20 mil pessoas. Viajo o mundo todo. E alguns dizem dos doutores: Bento, tu não precisa mais suar a camisa. Todo mês tu viaja 2, 3 vezes para fora do país, prega nos maiores trabalhos do Brasil. Para que estar mais pulando, correndo, suando a camisa? Eu digo agora que eu pulo, porque eu estou mais perto dele do que quando eu aceitei a fé. Já tem lugares pentecostais que você não pode mais falar línguas estranhas. O bilhetinho já vem: se tu não puder falar línguas estranhas, é melhor, que a igreja está depressiva. A pandemia depreciou a igreja. Então não assusta o crente nem com arrebatamento, nem com Pentecoste. Prega light, prega, ensina coach, que vai dar mais sucesso. Mas eu louvo a Deus que Deus tem me dado coragem para dizer: continue pregando coach, que eu vou continuar pregando avivamento e arrebatamento até que ele venha, porque ainda tem uma geração pentecostal. Cadê a geração? Cadê a geração pentecostal? Cadê ela? Like you shake out. Shape like I see the whole. A line pray catch a fio. Lábia sobe a cara. A line de oraias. Chamando a raiva.
Play conchei site bi. A minha glória está invadindo esses corredores. A minha apoteose está sendo derramada. Igreja minha, recebam a apoteose da minha glória. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Adora! Hey, 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 hey. Quem tem lenharei garias. Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser, e se tiver alguém perto de você que seja do mesmo sexo ou íntimo, vira para ele aí, como eu estou aqui com o Uriel. Vira assim para ele, olha para mim não, olha para ele, e olhando para ele diga: não quero nem saber como chegaste na conferência, quero saber como vai voltar para casa. Diga: vou voltar pegando fogo, vou voltar pingando azeite. Diga a ele: me faz um favor, se tu a partir dessa conferência encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, dá um recado a ele: a casa dele caiu, ele vai ter que me engolir, que eu vou continuar avivado até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Abraça ele, abraça ela, até que ele venha.